Olá pessoal, bem-vindos ao canal Trilha Curiosa, onde cada passo nos leva a descobertas fascinantes. Serei seu guia nesta jornada emocionante através do mundo do conhecimento e da curiosidade. No vídeo de hoje, iremos explorar os mistérios do universo, desde os fenômenos mais extraordinários até as teorias mais recentes sobre a natureza do universo. Se você é um amante da astronomia, um entusiasta da ciência ou apenas alguém apaixonado por descobrir os segredos do universo, você veio ao lugar certo. Prepare-se para uma aventura épica através das estrelas e além. A origem do universo é um dos grandes mistérios que tem fascinado a humanidade ao longo da história. Atualmente, temos duas teorias que tentam nos explicar essa origem: o criacionismo, que é a explicação religiosa, e o evolucionismo, a explicação científica. O Big Bang é uma teoria evolucionista desenvolvida a partir do século XX. Hoje iremos explorar a teoria do evolucionismo, a teoria mais científica. O evolucionismo usa como base o Big Bang. De acordo com essa teoria, todos os elementos conhecidos e desconhecidos que estão presentes no espaço vieram de um único ponto de altíssima temperatura e densidade infinita, que era chamado então de átomo primordial. Há aproximadamente 13,8 bilhões de anos, esse único ponto começou a se inflar, o que decorreu por uma pequena fração de tempo, e explodiu logo na sequência. Isto é, começou o seu processo de expansão, que continua até os dias de hoje. Segundos após o início da expansão, o universo era composto essencialmente por um conjunto de partículas chamado de plasma de quark-gluons, que foi apelidado de sopa primordial. Sua temperatura era de 5,5 bilhões de graus Celsius, o equivalente a 10 bilhões de graus Fahrenheit. Esse plasma foi gradualmente resfriando, e a interação das partículas que o constituíam deu origem a elementos como a luz, que começou a aparecer cerca de 380 mil anos após o início da grande expansão. O contínuo resfriamento dos materiais presentes no espaço deu origem aos gases, poeiras e outras matérias que constituem as estrelas, galáxias, planetas, asteroides, cometas e todos os demais componentes do universo. Passados 500 milhões de anos desde o início do universo, a força gravitacional uniu lentamente aglomerados de estrelas que passaram a se chamar de galáxias. Estas, em mútua atração, formaram as primeiras galáxias em atração gravitacional, que, por sua vez, formaram seus grupos locais. A expansão continuou de maneira mais lenta nos anos que se seguiram. À medida que o universo esfriava, houve a combinação entre os elementos. Antes desse evento chamado recombinação, o universo era opaco, mas tornou-se transparente para a radiação, também chamada de radiação cósmica de fundo. A Terra e o Sistema Solar se formaram a partir de uma nuvem de gás e poeira chamada nebulosa solar, que começou a se contrair devido à gravidade. A maioria do material dessa nebulosa foi atraída para o centro, formando o Sol, enquanto o restante girava em torno dele, formando um disco protoplanetário. Então, há aproximadamente 4,5 bilhões de anos, iniciou-se a formação do planeta Terra. A Terra nesse período era muito quente, como uma esfera de fogo. Devido a isso, não abrigava nenhum tipo de vida. No decorrer do tempo, o planeta entrou em um processo de resfriamento que favoreceu o surgimento de uma estreita camada de rocha em toda a extensão da superfície. No processo de resfriamento,
a Terra expeliu uma abundância de gases, nitrogênio, oxigênio e vapores de água. A partir desses elementos, formou-se a atmosfera que proporcionou a ocorrência das primeiras precipitações. Com a acumulação de água da chuva, surgiram os oceanos primitivos. A origem da vida no planeta Terra ocorreu primeiramente na água. Em um primeiro momento surgiram seres primitivos, tais como as bactérias, algas e micro-organismos. Isso há cerca de 3,5 bilhões de anos. Após milhões de anos, os primeiros seres marinhos evoluíram, dando origem a outras formas de vida, como os primeiros invertebrados aquáticos, medusa, trilobitas, caracóis e estrela do mar. Isso há aproximadamente 400 milhões de anos. Além disso, as plantas tiveram sua dispersão nos ambientes. Nesse mesmo período, determinadas plantas marinhas iniciaram um processo de adaptação externa, ou seja, passaram a se fixar em ambientes terrestres. Os grandes répteis, denominados de dinossauros, estavam dispersos em toda a extensão do planeta há aproximadamente 200 milhões de anos. Paralelamente a esse fato, surgiram os mamíferos e as primeiras plantas com flores. Os grandes répteis foram extintos há aproximadamente 70 milhões de anos, e logo mais adiante, há 65 milhões de anos. A atmosfera já estava com a mesma configuração atual e as grandes cadeias de montanhas, Alpes, Andes e Himalaia, já tinham iniciado seu processo de formação. Nesse momento, as aves e os mamíferos proliferaram por todo o globo em grande número. Mais tarde, entre 4 milhões e 1 milhão de anos, surgiram os primeiros ancestrais do homem. Desse momento em diante, a Terra passou por diversos períodos de glaciação. Porém, há 11 mil anos as geleiras se estabilizaram somente nos polos. E então, assim, o planeta Terra que conhecemos continuou crescendo e evoluindo nos milhares de anos que se passaram até se tornar o planeta azul que conhecemos atualmente. Sem dúvida, os buracos negros são um dos fenômenos mais fascinantes e enigmáticos do universo. Os buracos negros são objetos astronômicos que apresentam densidade infinita e um campo gravitacional bastante intenso, capaz de atrair todos os elementos que cruzam o seu horizonte de eventos, conhecido como ponto de não retorno. Quando ultrapassa esse limiar, até mesmo a luz é absorvida pelo buraco negro, pois uma vez em seu interior, é quase impossível que os materiais retornem ao espaço. Os buracos negros se originam por meio do colapso gravitacional de outros corpos celestes e materiais presentes no espaço, como as estrelas supermassivas, que possuem pelo menos 3 vezes a massa do Sol. Todas as estrelas são essencialmente formadas por poeira e gases, com reações termonucleares que acontecem na sua camada mais interna, o núcleo. A compactação desses astros acontece quando os elementos responsáveis pela fusão nuclear, os combustíveis, se esgotam, o que desencadeia uma explosão denominada supernova. Nas estrelas massivas, a atração gravitacional é tão intensa que elas se compactam até chegarem ao estágio dos buracos negros. Os buracos negros são classificados da seguinte maneira: buracos negros estelares. São aqueles derivados do colapso gravitacional das estrelas que possuem pelo menos o triplo da massa do Sol. São os mais comuns no nosso universo. E buracos negros supermassivos são centenas de milhares e até bilhões de vezes mais massivos que o Sol, e estão localizados mais comumente no centro das galáxias. A primeira imagem já feita de um buraco negro foi divulgada internacionalmente no dia 10 de abril de 2019, representando um importante marco para a ciência. Ele fica localizado no centro da galáxia Messier 87, mais conhecida como M87, a uma distância aproximada de 55 milhões de anos-luz da Via Láctea. Estima-se que esse buraco negro apresente massa 6,5 bilhões de vezes superior à do Sol. Esta captura foi feita por meio de 8 telescópios espalhados por todo o mundo que compõem o projeto Telescópio de Horizonte de Eventos, ou como é mais conhecido, Event Horizon Telescope. E assim chegamos ao final desta jornada fascinante pelo universo. Espero que tenham gostado de explorar essas curiosidades sobre o universo tanto quanto eu.
Se você ficou intrigado e quer continuar a explorar as maravilhas do universo conosco, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Estamos sempre buscando trazer mais conteúdos interessantes. Agora é hora de nos despedirmos, mas lembre-se, o universo é um lugar vasto e cheio de mistérios esperando para serem descobertos. Continue questionando e explorando e, acima de tudo, continue tendo curiosidade. Até o próximo vídeo.